Boa tarde. Seu Nelson Rosa Mauro. Prazer. Já quero começar agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Para a gente bater esse papo e pedir que o senhor já se apresente para a gente dar continuidade na nossa conversa. Eu sou cidadão brasileiro, Nelson Rosa Mauro, como já foi dito. Fui criado na cidade do Rio de Janeiro. Sempre estive aqui, viajei um pouco, conheço algumas coisas, inclusive o túmulo de Allan Kardec em Paris. Ah, que beleza. E vemos também coisas importantes, a igreja de Saint-Sulpice, onde tem o espinho da coroa. E vivi desde criança a minha vida na espiritualidade, tendo iniciado no kardecismo, porque eu acompanhava a minha mãe. Eu tinha 6 anos, num centro que ainda existe até hoje em Bom Sucesso, creio que chamasse São Francisco, eu não me lembro bem o nome, na Rua Olga. E lembro até hoje perfeitamente da figura do senhor presidente, sempre com seus livros, ministrando as sessões kardecistas, quando havia as sessões de tratamento de saúde, aquela mesa com as luzes roxas, daquele perfeito silêncio, sim, imperceptível. Sim. E também as festas espirituais promovidas a cada mais ou menos 2 meses, aquela linda mesa longa, coberta de cravos, onde ainda exalavam perfumes. Sim, como não são de hoje, não eram de estufa. E aquelas palestras, aquela assembleia enorme, assistindo, prestando atenção, captando com vários setores. Eu estive ali com minha mãe há alguns anos, acompanhando, eu era criança, até ela... Mas esse eu era criança mais ou menos... 6 anos. Não, mas que ano era esse? 1939. Oh. 1939, ficamos há uns poucos anos ali, tivemos que sair porque mudamos para outra parte do bairro, do lado de baixo, que não havia como ir, era muito longe. Ficamos um hiato, sem frequentar nada, e depois conseguimos descobrir este centro espírita Trabalhadores Humildes, que estou até hoje. Ingressamos lá em 1946, eu acompanhando sempre minha mãe, e porém eu passei efetivo a 1949, quando comecei o meu desenvolvimento. Nesse ato entre criança e o meu desenvolvimento, aconteceram muitas coisas, porque a minha mediunidade ela aflorou cedo. Então eu via vários fatos, notoriamente mariposas enormes, que uma noite não me deixou dormir a noite toda. A minha mãe ficou do meu lado na minha cama, apagava a luz, cada vez um enorme, uma coisa foi a noite toda até o amanhecer. Felizmente foi só naquele dia. Mas durante os fatos eu comecei a desenvolver vidência. Olha só. E tinha muita vidência quando era criança. Nesta casa em que nós morávamos mesmo, era uma casa de esquina, mas atrás havia um grande corredor, onde tinha as janelas dos quartos, um muro muito alto que dividia com o vizinho. E nosso cão ficava preso durante o dia e à noite era solto. Numa dessas noites, o cão gritava, porque ele era solto assim, não logo imediatamente, mais ou menos, creio, 8 horas assim. E ele gritava, latia, e eu curioso, fui lá ver o que acontecia. Eu vi a coisa mais horrível que eu vi na minha vida até hoje. Nossa. De uma cursoferina e o cão todo puxando a corrente, que soltamos o bichinho, naturalmente. E ficou. Vi vários fatos, mesmo na esquina da minha rua, que é uma rua que fazia uma esquina, um entroncamento. Uma moça que
manifestou-se na rua. Naqueles idos tempos eram novidades ainda. Sim, sim. E aquela esquina ficou cheia de gente. Era uma espécie de pracinha. E eu, curioso, ficava olhando aquilo. Meu pai sempre alugou casas grandes, antes de ter a casa própria. E nessa casa que eles moravam aí, ele alugava 2 salas na frente e nós ocupávamos toda a outra, ainda alugava outra nos fundos. A casa era enorme, daquelas de antigamente. E esse senhor era espírita, kardecista. E com ele também ele nos ensinava muitas coisas. Bom, aprendemos muitas coisas. O Centro Espírita Trabalhadores Humildes, que eu sou membro até hoje, nasceu kardecista, no ano de 1938. Anos mais tarde tiveram a ordem de transformá-lo em Umbanda. Quando eu já entrei em 46, ele já tinha Umbanda, mas ainda tinha uma parte kardecista. Sim. Era uma casa como dos pequenos, com vários pequenos barracões bem feitos, que eram sobrealugados, uns 4, e levou-se alguns anos para tirá-lo, para transformar o centro. Mas, entre mentes, no início havia uma pequena varandinha que ficávamos ali e a sala onde haviam as sessões. Posteriormente, abriram aquela varanda, mais os quartos, fizemos um pequeno salão, até poder construir o que a casa é hoje. Então, o senhor está nos dizendo que a sua infância foi em contato com essa espiritualidade kardecista. Posteriormente, o senhor entrou para os Trabalhadores Humildes. Justo. E como é que foi a questão do desenvolvimento espiritual, da incorporação, da mediunidade? Eu vou contar ao senhor. Eu comecei a sentir uma pontada muito grande em cima do pulmão. Ai, aquilo doía, médicos, nada. E nós tínhamos o nosso babalaô lá, que eram farmacêuticos das antigas, quase médicos. E o guia dele dava consultas. Que era o? Pedra Coral. Pedra Coral. E ele dava consultas e eu me tratei com ele. Por sinal, tomei um remédio muito ruim, que eu nunca esqueci o nome. Açapeixe. Açapeixe. O senhor deve conhecer, sim, que é excelente, mas hoje. É horrível, né? Sim. Ele me curou. Daí, eu fiquei aqueles pequenos anos em tratamento, que eu era jovem demais. E em 49 eu comecei a trabalhar. Em fevereiro, em agosto, eu entrei de sócio e comecei a desenvolver. O meu desenvolvimento foi longo, foram 7 anos. Eu vi fileiras e fileiras de médios formarem-se, graduarem-se, porque havia umas escalas de descarga, passistas, consultistas e por aí até chegar à chefia. Era muito bem organizado tudo e corria perfeitamente bem. E eu via formando, e eu continuando. Mas isso de alguma forma lhe assustava? Não me assustava. Eu também não tinha pressa de sair, não. Ficava. Foram 7 anos. Eu vejo nos dias de hoje, as pessoas não têm 1 ano, se não estão confirmados, não querem ir embora, não tem a minha paciência. Sim. Como o senhor sabe, o cidadão umbandista é preguiçoso no termo de leituras, o que o kardecista não é. Então, o que falta... Mas o pessoal do Candomblé faz a mesma queixa. Isso. Não é? Mas o senhor vê, se não se lê, não se aprende. Sim. Então, eles gostam muito, isso não é generalizado, mas um grande percentual, de guias, disso, daquilo, festas. Isso daí não traz grande desenvolvimento à cultura do espírito. Muito obrigado. Eu, durante os 7 anos de desenvolvimento, eu observava muito os guias, todos eles. E no meu desenvolvimento, o nosso centro era enorme naquela época. Haviam 3 correntes de caboclinhas e 2 de caboclinhos para desenvolver. Olha só. Então, nós tínhamos uma quantidade tremenda e apreciava muito
a conduta mesmo dos próprios desenvolventes, porque é um gráfico, eu traço como se fosse um gráfico. Sim. E esse gráfico vai junto com a mentalidade e a cultura e instrução. Sim, sim, sim. São aliados. Sim, com certeza. E quanto aos guias, eu estudava muito os guias observando-os. O senhor encontra caboclos que falam ali como índios, pouca coisa, mas de uma cultura extraordinária. Sim. São espíritos que tiveram outras vivências em outras encarnações, mas vieram como índios, Sim. caboclos. Sim. E eles falam com aquela língua atrapalhada, com a voz portuguesa atrapalhada, mas atrás dali há uma grande sabedoria, uma grande cultura. Com certeza. Vi muitos médios apressados, vi muitos médios excelentes, vi muitos médios de trabalhos extraordinários, vi médios novos, médios idosos, de uma profunda dedicação. Havia, me parece que no passado, mais amor às religiões. Eu não digo na religião nossa, Sim. às religiões. Sim, sim. Hoje, realmente, há um grande desperdício. Porque há uma variante tremenda, eu não sei se o progresso de máquinas, etc., que desvia, se é a cultura da televisão, se é a internet, não podemos saber exatamente. Então, o senhor aponta, o senhor concorda, porque eu também acho isso, que há uma diferença qualitativa no estado mental do médium, digamos assim. Sim, e bastante qualitativa. As pessoas eram, não sei se é exatamente isso, se eram mais serenas, mais calmas, e hoje estão mais aceleradas. Não sei se é bem o termo esse, mas há uma prima diferença. por aí. Prima por aí. Hoje tem pressa de tudo, tem pressa de desenvolver, tem pressa de trabalhos, tem pressa disso, tem pressas de mando. Sim. Querem mandar logo, Sim. A escala não interessa a ele. Sim. Então, os chefes de dirigentes e os babalaôs têm muitas dificuldades nos dias de hoje para domar. Sim. É verdade também que nós temos vários babalaôs que deixam a desejar. Sim, sim. Isso que o senhor está falando é muito importante, que é a questão da pressa, não é? Porque eu acho que as pessoas deixaram de entender que o trabalho na Umbanda é fundamentalmente se preparar e se instrumentalizar para trabalhar. Justamente, para trabalhar e não para se exibir. Exato. Mas hoje é uma grande parte de exibição, mormente nas confraternizações. Sim, sim. E isso dá um desgosto. Sim. Eu milito desde 46, ora são 69 anos, daqui a pouco são 70, 7 décadas. Oxalá que abençoe. Deus é quem sabe. Então eu vi e vejo muita coisa. Sim, sim. Então durante esse tempo é como um médico que formou e ficou 50, 60 anos no hospital, nos consultórios, dessecando, estudando. Eu vou contar aqui. Mas eu queria primeiro saber do senhor o seguinte. Como é que o senhor, seu Nelson, percebe o desenvolvimento desse seu trabalho espiritual? O que o senhor notou no senhor mesmo, a questão do desenvolvimento, da incorporação e, consequentemente, desses anos todos de trabalho, que a gente sabe que há um processo também de evolução, né, sua como médico, como médium, e da entidade enquanto firmeza, enquanto confiança, e que essas coisas também fazem parte. Bem, a minha impressão foi o seguinte, quando eu comecei a desenvolver, foi bastante duro, porque foi um guia que veio trazido do outro lado para cá, o pai Tomás, o nosso patrono, completamente cru, e sacrificava muito. Sim. Era bastante violento. Com os anos ele foi indo, evidentemente. E na graduação
pós-médio formado, confirmado, trabalho, veio também graduativo. Veio a parte de descarga, veio a parte de passista, até chegar ao consulente, e daí foi evoluindo com os anos a chegar ao ponto de dirigente hoje. Então foi uma escala, por assim dizer. Sim. Uma escala. É um processo de evolução. É um processo de evolução Sim, perfeito. que foi lento. Mas esse processo de evolução, ele é às custas do trabalho, né? Ah, claro, às custas do trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho e perseverança. Sim, Sem, vamos embora, não vou ficar, está demorando muito. Nada disso. Sim. Porque eu vejo médios que veem as pessoas, os outros médios serem graduados, eu estou aqui há mais tempo, não estou, não, vou me embora. Sim. Não é assim. E com que frequência era que o senhor trabalhava? Naquela época eu trabalhava 2 vezes por semana. Nossa. Ainda No era, terreiro? No terreiro, e era secretário. Fui secretário 8 anos na casa. E a sua vida pessoal? Trabalho, casamento? Como é que convivia isso com a sua prática religiosa? A minha esposa era católica e eu sou um bandido. Mas quando comecei a namorar, eu disse para ela, eu sou. Já trabalhava no centro? Já. é. Eu casei um pouquinho tarde. Sim. Eu só casei no ano de 73. Olha. Então eu já tinha uma carga de trabalho, né? Sim. Mas tudo deu certo nela, na família, não houve problemas nunca. E a evolução foi continuando. Eu assisti, como disse, eu fui desenvolvido, não disse ainda ao senhor, por Araribóia, inicialmente. Olha. Depois Araribóia, com a evolução dele, trouxe 7 mundos de Umbanda, enérgico, bem enérgico, para o lugar. Mas toda noite, antes do desenvolvimento, Araribóia baixava, dava a sua mensagem, subia. Isso era a prática que durou muitos e muitos anos. Sim. E 7 mundos nos trazia ali um cortado de disciplina bem rígida mesmo, que eu aplico no quadro hoje. Sim. Eu sigo o que eu aprendi. Sim. Eu vim de Umbanda branca e eu não quero sair dela. Sim. Não saio, eu não vou me mixagenar. Sim. Não tem como, não há alternativa. Não há como. Não há como. Muito tempo. Não há como. Eu fiquei muito tempo desenvolvendo com ele, e ele apertava mesmo os guias. Quem nos desenvolvia era o caboclo 7 flechas. Esse era o que nos desenvolvia. 7 mundos era o dirigente. Sim. Na parte nossa, ele nos desenvolvia muito bem desenvolvido. E 7 mundos tinham uma grande inteligência, como eu disse ao senhor. Olha que isso vão mais de 50 anos, e ele já nos dizia naquela época que o mundo de lá, Europa, ia se tornar num só. Olha isso. E que a moeda iria se transformar numa só. E que os exércitos iriam encolher. Naquela altura, Sim. alguém já pensando o quê? Sim. Comunismo, isso tudo, ninguém está nem atinando. Mas o que aconteceu? Sim, é verdade. A Europa unificada, moeda única e exércitos encolhendo. É verdade. Então, a inteligência desse guia é fantástica, embora ele se apresentasse como um caboclo índio, como um índio, né? Caboclo, né? Já estou de tudo. Sim. Mas por trás disso eu via a inteligência dele. Araribóia era de uma cultura, ele é o senhor conhece, já tem mais de 10 mil terreiros que ele fundou, não é? Sim. E as práticas dele sempre fantásticas, a baixada dele no terreiro era sempre imperceptível, não é? Essas características que o senhor está descrevendo são muito fabulosas, não é? Porque, ainda que caracterizados como índios, eram os verdadeiros mestres, Exatamente. né? Exatamente. Foram os verdadeiros mentores Exatamente. e construtores de toda essa maravilha Exatamente. que virou e é a Umbanda, Exato. né? Com essas
Diretrizes, uma mais puxada para o lado africano, outra mais orientalista, outra mais para o caboclo de Oxóssi, outra mais para o caboclo de Ogum. E isso tudo construiu um ideário. Exato. Fabuloso. Nós tínhamos o Cambinda, pai Cambinda, que faz tanto seu cuida deve conhecê-lo. Pai Cambinda. Ele vinha para o terreiro, quando terminava a sessão, ele dizia, fica quem quiser. Quem ficar, só sai quando eu acabar. Naquela época ele acabava 1h30 da manhã. O trabalho dele era fortíssimo. Sim. O Rei Guiné, que era filho de Cambinda, até poucos anos atrás, uns 4 ou 5 anos, o cavalo dele faleceu, era o nosso babalaô, trabalhava conosco, também importantíssimo. Sim. O que eu queria dizer era o seguinte, houve da boca de Araribóia dito, eu registrei essas coisas, são 3 fatos que eu vou narrar. De Araribóia, como todos souberam, era um guia, era um índio, quando viveu no Rio de Janeiro, em Niterói, Rio de Janeiro, que atravessava a Baía de Guanabara a nado. Como morreu Araribóia? Afogado no meio da Baía. Então ele contava que ele teve uma encarnação na Índia. E nessa encarnação na Índia, ele viu alguém se afogar e ele não fez nada, cruzou os braços. Alguns séculos depois ele veio o resgate. Sim. Sim. O outro, esse Pedra Coral que eu falei, o senhor, ele foi médico, chamava Dr. Luiz Mendes. E ele contava, naquela época, o IML chamava necrotério e as mesas chamavam-se lousas. Ele contava que em cima da lousa retalhava o cadáver à procura da alma. Olha isso. Ele contava sempre isso. Retalhava os cadáveres, queria achar a alma. E o terceiro, esse eu vou omitir o nome dele, como eu disse da vez passada. Sim, sim. Ele trabalha com Exu, foi médico. Mas quando ele teve a encarnação na Terra, era fazedor de anjos. Olha só. Quando ele foi resgatado lá em cima com o grupo para vir à Terra, vamos lá para trabalhar, ele disse para o grupo, quanto vão me pagar? Mercenário, né? Sim. Daí, ele está cumprindo essa missão de Ganga para resgatar o sentido fazedor de anjos. Sim, sim, sim. E outros mais, mas eu tenho essas 3 como porta. Sim. Hoje em dia, existem muitas façanhas ou facetas que não são reveladas, mas é a época. Sim. A época é buliçosa. Sim. E há coisas que se disser são escândalos, são desacreditáveis e causam logo um rebuliço. Então muitos babalaôs, preferem passar por cima. Não sei se o senhor está de acordo com o que eu digo. Tá, sim, com certeza. E existe uma cadeia de médios que querem sempre dominar os terreiros, querem ultrapassar aqueles chefes que estão ali. Estão querendo sempre que ele morra, Sim. que querem aquele lugar. Exato. Tudo isso é a vaidade do grupo, a vaidade do umbandista, porque o umbandista tem essa característica de ser vaidoso e preguiçoso. Preguiçoso porque ele não quer estudar. Sim. Porque se ele quisesse estudar, ele iria muito longe. Perfeito. Porque o senhor sabe, são religiões africanas, porém foi codificada por Kardec. Sim. Toda religião tem que saber aqueles 5 livros, da parte espírita. Tem que saber aquelas súmulas. Mais uma vez o senhor está levantando um debate, uma discussão bastante significativa, porque pela experiência que a gente tem aqui, pelas histórias que a gente ouviu falar, a gente entende, sabe que o centro, que o terreiro, é o nosso primeiro campo de batalha. Ah, sim. Tanto do ponto de vista da evolução espiritual, quanto dos enfrentamentos espirituais. Exato. Que a gente faz diariamente. Exato. Não é o fato de estar dentro do terreiro que por si só transforma alguém Exato. em
salvo. Exato. Nem no terreiro, nem em religião nenhuma. Exato. Não é isso? É a continuidade, é a aplicação da disciplina, é a aplicação da doutrina e principalmente as transformações pessoais. Exatamente. Não adianta eu posso saber o Evangelho segundo o Espiritismo ali de trás para frente, se isso não está na minha prática diária. É verdade. Eu posso ser um monge budista, mas se eu não aplicar isso... Não tem valor. Né? Então a primeira transformação, o primeiro campo de batalha somos nós. Somos nós. Nós precisamos nos transformar. Nós, indivíduos individualizados, temos cada um uma obrigação e temos que cumpri-las. Porque o que é a mediunidade foi dada a nós como oportunidade de quê? De resgatar faltas de pretéritas encarnações. Exatamente. Outras, considero, foram pedidas que fossem médios, mas a grande maioria foi dada em resgate. Perfeitamente. É como o senhor vê, 80% dos espíritas, dos umbandistas, melhor dito, vieram do catolicismo. Sim. Mesmo os espíritas que se, quando se diz espírita, fala-se Kardec, não é? Sim. Vieram do catolicismo. Então todos tiveram base, quase a totalidade foi batizado, foi crismado, Sim. fez primeira comunhão, Sim. casou. Então, ele tem base. Quando ele chegou na Umbanda, ele tem base que ele vai adaptá-la às regras da religião. Perfeitamente. Idem, no candomblé deve haver as mesmas coisas. Sim. Então, não se pode atacar aqui e ali. Agora, uma coisa eu digo, eu sou um bandista e não sou um bandista. Acho que cada um o seu galho. Sim. O seu galho não foi bem empregado na sua parte religiosa. Sim. Se o senhor é candomblessista, ótimo, eu sou um bandista, ótimo. Ele aqui é espírita, ótimo. Cada um se ocupa. Recentemente Todos os caminhos levam ou não levam a Deus? Exatamente. Eu vi recentemente uma acho que é Babalorixá, que diz também no candomblé, né? Sim. Fazendo uma prática, dizendo, eu gostei muito da prática dela nesse programa, dizendo que ela era uma candomblessista, primava pela religião dela, gostava muito, não admitia que ninguém falasse dela, como ela não admitia que os dela falassem dos outros. Sim. Então cada um tem que se ocupar. Sim, é muita coisa que a gente já tem, não é? Pois é. É verdade. E nesses anos, que não são anos, na verdade são décadas, não é? O senhor já está nas décadas. Quais são as transformações mais significativas que o senhor percebeu na prática umbandista? Sem essa questão da pressa do médium, da qualidade do médium, estou falando na prática. Na prática, eu aprendi a evolução dos próprios espíritos. Eles, em si próprios, eles se evoluem e trazem sempre luzes novas, que eles espalham e pregam. Sim. É dinâmico? É dinâmico, é. É como se fosse algo que convergesse e não divergisse. Sim. Eles trazem e convergem para o grupo. Sim. O grupo assimila ou diverge. Sim. Não é? Por exemplo, eu tenho um guia, ele é BG, mas ele é Ganga, ele trabalha com a linha da Bahia, trabalha com a linha do Oriente. Ele fala árabe, ele fala a língua do caboclo e ele fala latim, porque ele foi padre há muitos séculos atrás. Sim. Tem um outro auxiliar, que é Ganga também, que foi coroinha, e também fala latim. Eu tenho a impressão que os dois trabalharam junto na época. Nunca me foi confirmado, mas dá para crer que eles eram afins. Sim. Em geral, eles são afins, realmente. Sim, sempre são. Mas o que eu queria mesmo saber do senhor, com essa vasta experiência, é como é que o senhor, como médium de trabalho, observa, são duas questões na verdade, olhando o terreiro de Umbanda para fora, para a sociedade,
E como é que o senhor acha que a sociedade olha para o terreiro de Umbanda? Eu percebo o seguinte, antes de falar nisso, eu volto lá atrás, quando Jesus veio à Terra. Ele veio para acabar com o bezerro de ouro. Sim. Então eu não sou muito adepto de tantas oferendas. Sim. Elas devem ocorrer dentro dos preceitos, sim, dos orixás, dos guias, mas não como se faz hoje. Fazem coisas que são nulas. Sim. Do ponto de vista do terreiro... Como se diz vulgarmente, ostentação. Ostentação, exata a palavra correta, ostentação. Ostentam. Do ponto de vista do grupo para o povo, eles dão o máximo que podem para explicar, para ligá-los entre a Terra e o espaço, explicando as encarnações, explicando os mundos, explicando quais são as vertentes, sim, o porquê acontece esta encarnação, por que você chegou aqui cheio de saúde e morreu logo cedo, porque você durou 100 anos e não teve nada, porque sim, nasceu um bebê e morreu. Outro porque que teve um câncer na cabeça, na boca, que outrora foram suicidas, que deram tiro na boca, deram tiro na cabeça, e por aí vai. Sim. Eles procuram elucidar tudo isso. Mas, do passo de lá, a reciprocidade não é igual. Por quê? Eles vêm sempre com pedidos e querem sempre mais e mais, e essas coisas a eles não interessam. Sim. Há um pequeno percentual que é captado, sim, mas de uma forma geral não é aceito. Sim. Eles querem usar a vaidade deles para pedir ao guia aquilo. Eles querem uma determinada coisa material e ficam ali, em sim, cima do guia. Mas o senhor vai me dar? O senhor vai me conceder? Eu vou demorar? Vai? Sim, eu estou cansado de ver o terreiro, o senhor está cansado de ver. Então o que é? Onde está a fé? Interrogação. Sim. Onde está, não. Onde fica, é melhor dito. Sim, sim. Onde fica a fé? Os guias apresentam o problema do campo espiritual. Eles só trazem do material e não querem ouvir. Aí então diverge. Sim, sim. Divergindo não se chega a nada. Sim. Então leva-se tempos para chegar. Sim, sim, perfeito. Acho que o senhor descreveu perfeitamente bem esse quadro, e é desse conflito que explode. Que explode, e é a grande batalha espiritual. Não é? Eu acho que o equívoco está quando as casas que deveriam ser as dirigentes dessa condução espiritual começam a abrir mão, exato, de seus princípios e ceder para a ocorrência de novos membros. Exato. Aí acho que cria uma complicação. E nós atualmente estamos tendo, como disse o senhor, torno a repetir, eu não ataco religiões nenhuma. Não, claro. Mas estamos sofrendo bandistas, sim, um assédio, sim, dos evangélicos, sim, chegando a destruir centros, templos, formando espécie de exército para atacar. Sim, sim. Quer dizer, nós estamos vendo no Brasil o que está passando lá fora, que cai coisa muito pior. Sim. Estão crucificando, assassinando, matando, como foi no colégio, tiraram todos os muçulmanos, pegaram os cristãos e fuzilaram todos aqueles, sim, estudantes. Sim, sim. No Egito não, no terra do Gaddafi. Na Líbia? Na Líbia, fuzilaram, sim, 30 cristãos. Sim. Cristãos. E sim, por aí afora estão fuzilando porque querem impor a religião. Não pode. Sim. Sim. Já quando foi naquela época que não queriam que o cristianismo aflorasse, ele aflorou. E eles ali não podem porque não vem de cima, é deles indivíduos. Exatamente. Então, não há como chegar lá. Exatamente. Haverá, sim, matanças, continuarão sacrifícios, mas a mão divina vai sempre interfere. Na sua experiência, eu não posso deixar de falar na sua experiência, porque afinal, o que o senhor imagina que vai ser o futuro da Umbanda? Vamos dizer, a Umbanda daqui a 100 anos. Eu acho, com o andar da carruagem, vamos dizer assim, se o senhor prestar bastante atenção nas coligações cristãs, católicas, de várias secções,
elas estão se procurando união aqui, ali, acolá. Disse, isso é o dito, eu para dizer, ser sincero, eu nunca li, que as religiões vão se converger para um único ponto. Mas isso deve ser uns 1000 anos. Sim. Algo assim. Sim. Então, o que eu acho que elas vão se alinhando, mas vai ser muito lento, porque de um terreiro para outro há muita divergência. Sim. Uns atacam os outros, ao invés de se unirem, não há. A União Espírita de Umbanda não coliga todas as sociedades. Havia de ter um centro que coligasse e ditasse as regras. Sim. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu sei, digo em ato brado toda a vida e continuarei até morrer. Deitada não faz parte da religião umbandista. Sim. Eu não ataco, Sim, mas sim. cada ponto no seu lado. Claro, claro, claro. Então, se o senhor começa a querer introduzir, mixegenizar, não chega lá. Então, isso vai ser muito lento. Sim. Muito lento. Sim. Talvez isso seja, eu não realmente também não sei dizer, mas dessa proximidade, dessa convivência, que as pessoas acabam incorporando costumes, hábitos. Exato. Mas volto no que o senhor falou. A gente tem que estar vigilante. Nós temos que Temos dividir estar permanente, atentos, permanente. né? Nós Como temos que estar com... o senhor falou muito bem, todas as tradições são respeitáveis, Exatamente. merecem consideração, mas cada um é cada um. Cada um é cada um, exatamente. Não é? Exatamente. Por isso não há Perfeitamente. como, não há como mixigenar. Exato. E E é a muito- disciplina? A instrução espírita? A instrução A espírita, instrução espírita umbandista, desculpa. a instrução espírita umbandista deveria ser mais forte nos terreiros. Elas não são transmitidas. Sim. Há uma espécie de vaidade, há uma espécie de rivalidade que converge. Então, começa-se a formar um grupo de estudos, não vai avante. Sim. Começa a fazer um estudo aqui com o babalaô, já vem a corrente daqui que não está de acordo e começa tudo. Então, acaba. Tem que haver uma linha de conduta. Se não houver uma linha de conduta, é como o senhor tem os estudantes na faculdade, Sim, perfeito. professor ministra, se não seguem aquele ritmo, um acha que é assim, outras que é Sim, assado, não vão chegar ao termo. Sim, é verdade. E a mesma coisa acontece com a religião. Vai ser duro, duro no sentido do tempo. Haverá tempo, algum tempo. Se o senhor analisar de 50 anos atrás, agora tivemos evoluções boas, mas essa parte não andou muito. Sim, Ela sim. não andou muito. Andou um pouquinho, mas não Sim. andou muito. Sim, 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 é verdade. Há terreiros que são fortes na conduta do quadro mediúnico. Há terreiros que o quadro mediúnico faz o que quer. Sim. A conduta de quadro mediúnico está uniformizado impecavelmente. Há outros que vão como querem e ninguém diz nada. Sim. Então, isso, enquanto não se houver uma ordem, tipo militar, ordem Sim, disciplinar, sim. não se consegue abraçar. Algumas pessoas podem achar que não, mas eu pessoalmente acho que isso faz parte da construção da firmeza espiritual também. Porque com isso, é evidente que o sentido disso é nivelar todo mundo. São Sim, todos mas iguais. isso que seria ideal, né? a nivelação seria São ideal. todos iguais e vamos todos caminhar juntos na mesma direção. Né? Exatamente. Então, o uniforme eu pessoalmente gosto muito e acho importante. É como estou querendo o Papa, que a igreja de Antioquia, que a igreja anglicana, que se unam, e mesmo os cipriotas, ortodoxos, eles estão trabalhando para que se unam. Sim. Há hoje, por parte do Papa, coisas que jamais seriam ditas por papas anteriores. Sim, Que é aberrativo, é verdade. mas eles se alinham aos modos, aos tempos, não aos modos, aos tempos. Sim. E a religião nós tem temos acompanhar. e nós temos que fazer o mesmo. Sim. E nós estamos fazendo muito nessa parte. Sim. Teríamos que fazer muito mais. Compreendo. Mas Já não, isso chegaremos não é, lá. isso não não é uma pedra.
não é uma coisa parada também, a dinâmica... Leva tempo, mas avança. Avança. Tanto é que de 50 anos para cá houve um bom avanço, não esperado, mas houve alguma coisa, não é? Sim, conseguiu muita coisa. Celso, o senhor falou que o Centro Espírita Trabalhadores Humildes foi fundado em 1938. Quem foram os fundadores? O senhor Amilcar Rebelo de Carvalho, dona Lídia Nunes de Souza Carvalho, que eram casados, mais Lourdes Macedo Seres, que era onde iniciou na casa dela o centro, e mais a mãe dela. Depois que se veio a casa dela aqui, compraram essa casa ao lado. E desde o princípio foi o Caboclo Araribóia quem... Foi sempre iniciado com o kardecismo. Ah, tá. Eu não sei dizer ao senhor se foi o Caboclo Araribóia, isso eu estaria mentindo. Sim. Nessa parte eu não sei dizer, sei que começou kardecismo. E eu me lembro até hoje do nosso querido Jaime, que andava sempre com os seus livrinhos. Nós já tínhamos um bando e ele pregando a parte... Sim. Da doutrina espírita ali, durante muitos anos. Sim. Nós tínhamos, o que eu queria dizer há pouco, ele lembrou, nós tínhamos médios que levitavam quando eu era criança. Olha só. Eles levitavam. Terreiro. Eu era criança. Que beleza. Nós tínhamos um médio alto, forte, que tinha uma perna só, tinha muleta. Quando ele trabalhava, a muleta ficava de fora. Tínhamos casos fantásticos. Quem foram, assim, as entidades que o senhor se lembra desse tempo que passaram lá no terreiro? Nós tivemos caboclo das três penas, nós tivemos 3 encruzilhadas, nós tivemos Jandaía, nós tivemos caboclo Urubatã, nós tivemos 7 Flechas, nós tivemos Pai José, no Partido dos Velhos, sim. Nós tivemos vovó Babina, nós tivemos vovó Cabinda, nós tivemos as crianças. Olha só. Qual era a sessão que mais enchia? As nossas sessões que mais enchiam naqueles tempos eram sempre as sessões de criança e a dos compadres. Ah, sim. Já naquele tempo já era. A de criança, então, no dia de festa, sim. Era um pandemônio. Imagino. Nós tínhamos uma média, lembro o nome dela até, Dona Nair. Era uma média baixinha, uma senhora já. Morava numa casa que tinha muitas árvores altas, tipo pomar. E ela tinha uma criança que se chamava Crispim. Oh. O Crispim, o senhor sabe que ele não é brincadeira. Sim, ele baixava em casa, subia aquela árvore, chegava lá em cima e ia embora, deixava ela lá em cima. Ela tinha que descer sozinha. Imagino. As traquinagens. Imagino. Nós tínhamos um teimosinho, que esse era muito bom. Bom, senhor Nelson, eu tenho certeza absoluta que a gente podia ficar aqui umas 3 semanas o senhor contando história. Nós vamos voltar a conversar, não tem jeito. Eu queria que o senhor aproveitasse os minutos finais que a gente tem. O senhor mandar um recado aí para a nova geração, o pessoal que está chegando. E para aqueles antigos que também acham que já estão aposentados, que não tem mais contribuição a dar. Eu tenho visto médios antigos que se retiraram e retornaram. Tenho visto médios novos que vão embora e daqui a pouco voltam. Eu tenho visto médios novos que se dedicam. Eu tenho visto médios novos que se rebelam. Eu tenho visto médios novos que atacam. Então, o senhor vive num redemoinho. Sim. Num redemoinho. Então, isto causa um formigueiro. Sim. Mas o trabalho espiritual vale a pena. O trabalho espiritual vale a pena e será coroado. Perfeito. Será coroado. Muito obrigado. Por nada. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao senhor por tudo de bom. E que Oxalá nos abençoe. Amém. Axé. Axé.